Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e eu dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. Hoje eu trago-vos um conteúdo muito especial, mas já lá vamos. Todos aqueles que têm acompanhado os últimos vídeos já se aperceberam que nós estamos a passar por um período de profundas transformações e transmutações, tanto a nível individual como a nível globalizado enquanto humanidade. Mas mais do que essas profundas transformações, nós estamos não só a conseguir transformar-nos individualmente e enquanto comunidade, mas estamos a conseguir igualmente transformar o nosso futuro. Estamos a conseguir transformar um futuro que se anunciava de caos e de destruição num futuro que, pelo contrário, nos promete paz e prosperidade. E por isso é que o conteúdo que eu vos trago hoje é dos mais ambiciosos e desafiantes que tivemos até agora. E olhem que eu já vos trouxe alguns vídeos bem desafiantes. Tudo isto porque, para entendermos na totalidade o conteúdo do vídeo de hoje, nós vamos ter que passar por conceitos tão diversos como o karma, os registros akáshicos e o campo quântico. Parece muito, mas não é assim tanto, até porque eles estão todos intimamente relacionados, em diferentes dimensões da realidade, mas estão todos intimamente relacionados. Portanto, para aqueles que quiserem embarcar nesta viagem, apertem os cintos, porque vamos levantar voo. Mas antes de prosseguirmos, convém tentarmos explicar primeiro o título de hoje, O Choque dos Mundos. E alguns de vocês devem estar a perguntar-se, mas Luís, nós não vivemos todos no mesmo mundo? Não existe apenas um mundo só? E eu vou-vos responder igualmente com algumas questões. Então, se nós tivermos nascido num país predominantemente cristão, ou pelo menos vivermos no hemisfério ocidental, não existe uma grande probabilidade de estarmos a viver no ano 2020, contado a partir do nascimento de Cristo? Mas se tivermos nascido num país muçulmano, ou se formos de fé islâmica, não estaremos a viver no ano 1441, contado a partir da fuga de Maomé para Medina? E se tivermos nascido em Israel ou professarmos a fé judaica, não estaremos a viver no ano 5780, contado a partir da criação de Adão? E por isso eu pergunto-vos, estamos todos realmente a viver no mesmo mundo? Existem algumas culturas nativas, americanas e não só, igualmente na Índia e na China, que acreditam que o mundo está apoiado nas costas de uma enorme tartaruga que vagueia indolentemente pelo universo. Há muita gente, mesmo aqui no hemisfério ocidental, que acredita que a Terra é plana. Há pessoas que ainda se acreditam que a Terra está no centro e todos os planetas giram à volta dela, a teoria da Terra geocêntrica. Há pessoas que acreditam, há muitos setores que ainda acreditam na teoria da Terra oca. E quando nós olhamos para cima, não vemos o céu e as estrelas, mas vemos a parte de baixo da crosta terrestre. E há uma pequena região na Papua Nova Guiné onde o Rambo é adorado como uma divindade. Há muitos anos atrás eles foram visitados por um antropólogo que, para estudar o comportamento deles, os pôs a ver alguns filmes de ficção. E claro que para os incrédulos habitantes da Papua Nova Guiné, que nem sequer sabiam o que era cinema, alguém que sobrevive a todas as balas e explosões e, pelo contrário, mata e dizima todos os seus inimigos, só pode ser um Deus. E, portanto, ainda hoje, nessa pequena região da Papua Nova Guiné, o Rambo é cultuado como uma divindade. E eu volto-vos a perguntar, vocês acham realmente que vivemos todos no mesmo mundo? Mas fiquem descansados, porque o mundo, ou melhor, os mundos de que nós vamos falar hoje aqui, não é nenhum destes que eu acabei de vos descrever. Mas então, exatamente a que mundos é que nós nos estamos a referir? Aqueles que têm acompanhado os últimos vídeos do canal já compreenderam que nós estamos a atravessar um espaço temporal que estava destinado a que um grande conflito planetário pudesse acontecer. Assim o dizem todas as grandes profecias do passado, nós já as vimos aqui. Edgar Cayce, Nostradamus, os Maios, São João na Bíblia, o Apocalipse, todas elas invariavelmente apontam o mesmo destino e até com os mesmos exatos pormenores. E então nós interrogamos, como é que isso é possível? Como é que eles podem dizer todos invariavelmente a mesma coisa e até com os mesmos exatos pormenores? Não será porque todos os profetas e os videntes têm alguma coisa contra nós, presumo eu.
Ora bem, a razão porque eles dizem exatamente a mesma coisa é porque isso de facto estava no nosso karma coletivo e está registado nos nossos registros akáshicos. Mas nós aqui devemos ir ainda um bocado mais longe. A razão porque todos eles dizem invariavelmente a mesma coisa e apontam esse destino apocalíptico para todos nós, para a humanidade, é porque de facto nós assim o criamos. E neste momento alguns de vocês já estão a dizer, mas Luís, nós queremos o quê? Nós não queremos guerra nenhuma, nós não queremos que nada disso aconteça. Então se nós não queremos, como é que isso foi parar ao nosso karma coletivo e aos nossos registros akáshicos? E já agora, que história é essa do karma e dos registros akáshicos? Ora bem, nós vamos lá. Mas antes eu gostava talvez de fazer um pequeno parênteses e pedir um pequeno exercício de memória àqueles que estão neste canal desde o início. Aqueles que seguem este canal desde o início já conhecem as nossas ideias, já conhecem os nossos pensamentos e é por isso que aqui continuam, porque estamos a ressoar na mesma exata frequência. Mas há muita gente nova a chegar a este canal e, portanto, este pequeno preâmbulo pode ser interessante para todos. Desde o início, este canal sempre teve vocacionado para a cura, para a quântica e para a ascensão individual e coletiva deste planeta. Nós aqui acreditamos que cada um é o senhor do seu próprio destino. Nós aqui acreditamos que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Nós aqui acreditamos que as palavras moldam toda a realidade à nossa volta, ajustam-nas aos nossos pensamentos e àquilo que nós verbalizamos. E nós aqui acreditamos que todos estamos emaranhados quanticamente, não apenas neste particular espaço-tempo a que nós chamamos vida, mas emaranhados quanticamente desde o início da criação, no contínuo espaço-tempo que existe desde o início da criação. E é esse emaranhamento que nos abrange a todos desde o início da criação é que nós chamamos o karma. O que é que isto nos quer dizer então? Se nós acreditamos que cada um de nós é responsável pelo seu próprio destino e se nós acreditamos que são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade, nós temos de deixar de encarar o karma como uma espécie de castigo divino e encará-lo como uma resposta do universo às nossas próprias ações, de maneira a que cada um seja devolvido exatamente aquilo que plantou. O karma é como uma espécie de feedback do universo a todas as nossas ações, não apenas nesta vida, mas a todas as vidas passadas. E onde é que tudo isto está então armazenado? Não é de certo no nosso cérebro. O nosso cérebro não tem capacidade para tal. Está armazenado nos registros akáshicos. Cada vez que nós renascemos, todas estas memórias são apagadas de nós, de maneira a nós podermos vivermos a experiência da limitação e da dualidade dentro deste corpo físico. E, portanto, todas estas memórias são armazenadas fora de nós. Akasha é uma palavra sânscrito que significa céu, espaço ou éter. E é exatamente aí, fora do nosso corpo, que todas estas memórias estão armazenadas no corpo etérico do planeta. Mas então, vamos lá ver que tipo de karma é que nós andamos a criar e que tipo de memórias é que estão registadas nos nossos registros akáshicos. Não é novidade nenhuma para nenhum de vocês que desde o início da criação e ao longo dos últimos séculos e milénios nós temos vindo a acrescentar uma imensa carga negativa ao nosso karma, através de todo tipo de guerras, barbáries e chacinas. E basta recordar algumas: os mongóis, as cruzadas, as chacinas e a escravatura ligadas aos descobrimentos, nomeadamente em África e na América do Sul, a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 100 anos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e muitos outros conflitos que nem importa aqui lembrar. Cada um desses conflitos acrescentou uma imensa onda de sofrimento e de dor a este planeta. E todas essas memórias de dor e de sofrimento foram armazenadas nos nossos registros akáshicos. Segundo a lei do karma, quanto mais dor e quanto mais sofrimento nós provocamos, mais dor e mais sofrimento recairão sobre nós no futuro. É como se com as nossas ações nós estivéssemos a abrir um caminho à nossa frente. E esse caminho é o potencial de todas as ações que nós estamos a provocar neste momento. Se nós plantamos
um caroço, uma fruta, daqui a uns anos nós vamos ter uma árvore de fruta. Se nós plantarmos ervas daninhas, nós vamos ter um campo cheio de ervas daninhas. E, portanto, é esse potencial de futuro que a lei do karma vai abrindo à nossa frente. E é igualmente esse potencial de futuro que vai ficando registado nos nossos registros akáshicos. Basta dizer que em 1918, no preciso ano em que estava a acabar a Primeira Guerra Mundial, a vidente mais conhecida daquela época previu imediatamente que em 20 anos íamos estar envoltos num novo conflito mundial muito mais mortífero e devastador do que aquele que estava a terminar naquela altura. E, de facto, passado 20 anos, estávamos na Segunda Guerra Mundial, que foi incrivelmente mais mortífera e mais devastadora do que a Primeira. E porquê? Porque isso estava registado nos nossos registros akáshicos. E, portanto, é essa informação que os profetas e os videntes, quer saindo do seu corpo físico, quer através de algum guia que lhes permita essa visão ou que lhes dê essa informação, conseguem aceder a esse potencial do que vai acontecer, provocado por todas as nossas ações no passado e no presente, que vão abrindo esse caminho de potencial no futuro que obedece sempre em todas as alturas à lei do karma. É este, portanto, o mundo em que vivemos e é este o potencial que se tem aberto à nossa frente. Mas, desde o início deste vídeo, que eu vos estou a falar igualmente de um outro mundo para além deste. E, portanto, é para esse outro mundo que nós vamos a seguir. Vamos imaginar então que cada um de nós, na sua linha de vida, é colocado perante uma escolha. Chegamos a um cruzamento e temos de escolher entre virar à esquerda e virar à direita. Se nós virarmos à direita, nós vamos ter uma determinada cidade. Vamos escolher uma casa, vamos arranjar um emprego, vamos conhecer pessoas e tornar-nos amigos delas. Vamos casar com uma dessas pessoas e vamos esperançosamente ter filhos com ela. Esse foi a escolha que o nosso livre-arbítrio nos atribuiu. Escolhemos o nosso caminho, criamos o nosso próprio destino. E no meio disto tudo nunca chegamos a saber o que teria acontecido se eventualmente tivéssemos virado à esquerda. Claro que neste momento alguns de vocês estarão a dizer: mas Luís, nós viramos à direita porque isso fazia parte do nosso karma, fazia parte do nosso destino. Todas as pessoas que nós viemos a conhecer virando à direita estavam karmicamente ligadas convosco. E eu não discuto nada disso. Agora, o que eu vos pergunto é o seguinte: vocês acreditam realmente que se o caminho da esquerda também não fizesse parte do vosso destino, ele vos teria sequer aparecido no vosso caminho? Se vocês tivessem virado à esquerda, vocês teriam ido ter a outra cidade, teriam arranjado outro emprego, teriam conhecido outras pessoas, teriam casado com uma dessas pessoas e teriam tido filhos com ela. E também todas essas pessoas estariam karmicamente ligadas a vocês. Portanto, aquilo que para vocês não existe, porque viraram à direita e não fazem ideia nenhuma do que teria acontecido se tivessem virado à esquerda, existia antes de vocês fazerem a vossa escolha num mundo de possibilidades. E é precisamente através desse mundo de possibilidades, desse mundo de potencialidades, que nós chegamos finalmente ao campo da mecânica quântica. Mas antes de passarmos para o campo, eu gostava de vos contar uma pequena história de um dos meus autores favoritos, o escritor argentino Jorge Luís Borges. Em 1949 ele escreveu um livro de contos chamado O Aleph. E o Aleph era precisamente o nome do último conto do livro. E então, o que era para Borges o Aleph? O Aleph era uma pequena esfera e que era simultaneamente o único ponto do espaço onde era possível vislumbrar tudo o que se estava a passar no universo, tudo o que já tinha acontecido, tudo o que estava a acontecer e tudo que ainda iria acontecer no futuro, ainda em potencial, mas tudo a decorrer simultaneamente e com possibilidade de ser visto por todos os ângulos possíveis, como se o estivéssemos a ver em 360 graus. Pelas próprias palavras de Borges, o que a eternidade era para o tempo, o Aleph era para o espaço. Naquele pequeno ponto estava contido toda a realidade do universo, tanto a que, na nossa padrão de espaço-tempo, já tinha acontecido, como tudo aquilo que existia como potencial para o futuro. E tudo, simultaneamente, no mesmo segundo, a acontecer ao mesmo tempo. Simplesmente nós, pela nossa incapacidade de vivermos tudo ao mesmo tempo,
vamos graduando esses acontecimentos para os podermos viver um de cada vez. Ora bem, eu não sei exatamente o que é que o Borges julga que viu, mas o que ele viu na realidade foi um campo quântico. Ora bem, mas que estranha entidade é afinal esta do campo? O campo é atualmente talvez a nossa última fronteira do conhecimento. Portanto, é o patamar mais elevado a partir do qual nós podemos ver a realidade com o conhecimento que temos hoje em dia. Basta ver que nos últimos anos da sua vida, quando se afastou da mecânica quântica, Albert Einstein dedicou-os à procura da descoberta da teoria de tudo, ou da teoria do campo unificado, como lhe era chamado. Este campo, o campo quântico, não é ainda a teoria do campo unificado, mas já está muito próxima disso. No campo quântico, nós temos tudo o que existe. Temos a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a luz, todas desde as mais pequenas partículas, os bósons e os fótons, até às maiores estruturas da galáxia, tudo isso faz parte do campo. Conceitualmente, o campo é dito que é uma entidade com infinitos graus de liberdade. E o que é que isto quer dizer, uma entidade com infinitos graus de liberdade? Quer dizer que no campo tudo é possível. Quer dizer que no campo existem todos os potenciais. E são precisamente esses infinitos graus de liberdade do campo que originam as infinitas possibilidades da mecânica quântica. Eu não vos vou amassar muito com descrições pormenorizadas do que é o campo. Só preciso que retenham 2 ou 3 conceitos. O primeiro conceito a reter é precisamente isto. É que no campo tudo é possível e tudo que existe em potencial tem a possibilidade de se vir a materializar na vida real. Mas para que consigam entender o segundo conceito que eu preciso que retenham, nós temos que entrar no mundo quântico, no mundo do infinitamente pequeno. Embora todos nós, seres humanos, animais, vegetais, minerais, pareçamos aparentemente em repouso, visto do ponto de vista macroscópico, do ponto de vista do infinitamente pequeno do mundo quântico, nada é aquilo que parece. Aliás, uma das principais características do mundo quântico é que todas as interações, e estão sempre a existir interações, todas elas resultam da criação e da destruição de partículas. A criação e a aniquilação de partículas é uma das maiores constantes do mundo quântico. O que é que isto quer dizer, sem entrar em grandes pormenores? Quer dizer que em qualquer momento um eletrão pode absorver um fóton e muda imediatamente a sua direção e a sua velocidade, e no segundo seguinte solta o mesmo fóton e volta a mudar de direção e de velocidade. Um eletrão e um positrão podem colidir aniquilando-se mutuamente, soltar um fóton que depois desaparece no vácuo quântico e ninguém mais sabe dele. Mas todas estas interações de que resulta o mundo quântico e que depois se propagam para o mundo macroscópico resultam sempre de criação e destruição de partículas. No entanto, no meio de todo este caos generalizado, há uma constante que se mantém a todos os momentos. É a lei da conservação da energia. Atenção, este é um conceito muito importante. A lei da conservação da energia, não a conservação da massa, porque a massa está sempre a flutuar. As partículas destroem-se umas às outras, voltam-se a criar, a massa está sempre a variar, mas a energia é constante. Quer dizer que a diferença entre a destruição e a criação de partículas, às vezes há muito menos massa, mas essa massa foi transformada em energia e a energia do sistema permanece constante. E este é o segundo ponto que eu queria que retivessem para mais tarde. É que num campo, independentemente da quantidade de massa estar sempre a variar, não é importante a quantidade de massa num campo quântico. O que é importante é a quantidade de energia. E eu peço-vos para reterem igualmente esta ideia de que num campo quântico a quantidade de energia se mantém sempre constante para mais tarde. E agora que já visitamos o campo, eu convido-vos a voltar de novo às cidades imaginárias de há pouco. O facto de tu teres virado à direita não significa que a cidade da esquerda deixou de existir ou sequer que desapareceu. A casa que tu ias ocupar foi ocupada por outro. A pessoa que te ia dar emprego ofereceu emprego a outro. A pessoa com que tu ias casar casou com outro e com ele teve filhos. Na tua ausência, a sua vida foi necessariamente diferente do que seria na tua presença.
mas ainda assim a vida continuou, ainda que tu não saibas sequer da sua existência. E depois de ti, muitas outras pessoas escolheram o caminho da esquerda, o que quer dizer que aquilo que para ti nunca passou de uma possibilidade, para elas é uma realidade, é a sua vida real de todos os dias. E agora eu convido-vos a extrapolar, a fazer uma extrapolação disto para a nossa vida atual e para o mundo em que vivemos atualmente. E vamos imaginar cada um destes caminhos é um caminho que conduz à guerra ou é um caminho que conduz à paz. E vamos imaginar que se virarmos à direita, estamos a ir no caminho da guerra, conforme fomos durante os últimos séculos e milénios, e basta lembrarmos de todas as guerras que já falamos há bocadinho, desde os mongóis até à Segunda Guerra Mundial, para entendermos que esse foi um caminho que nós trilhamos vezes sem conta. Mas também compreendemos que sempre houve uma opção, ou seja, nós sempre que viramos à direita no caminho da guerra, nós sempre tivemos uma opção de virar à esquerda no caminho da paz. Portanto, a guerra nunca foi uma inevitabilidade. A guerra foi sempre uma escolha consciente e nós traçamos esse caminho conscientemente durante séculos e milénios. E o que é que isso provocou? Provocou que durante esses mesmos séculos e milénios andássemos a acumular uma imensa carga negativa, uma imensa onda de dor e de sofrimento, e tivemos a carregar os nossos registros acásticos de toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa morte, de toda essa crueldade, e portanto estivemos a criar para nós próprios um caminho potencial de ainda mais morte, ainda mais dor, ainda mais crueldade e ainda mais sofrimento. Portanto, isso era o que constava nos nossos registros acásticos. E portanto, quando todos aqueles profetas que nós já falamos, São João, Nostradamus, os maias, acederam de alguma maneira aos nossos registros acásticos, isso foi de facto aquilo que eles puderam comprovar. Portanto, eles não se enganaram. O que estava previsto para nós era de facto mais morte, mais crueldade, mais destruição em proporções cada vez maiores. Portanto, no fundo, nós não podemos dizer que nenhuma dessas profecias estavam erradas, porque de facto isso era o que constava dos nossos registros acásticos. Mas agora vamos ver o que é que se passa atualmente. E se há uma coisa, talvez a única coisa, que acompanhou o desenvolvimento exponencial da tecnologia, foi precisamente o desenvolvimento da consciência humana. Muitos de vocês vão estar a dizer: não, Luís, isso não é verdade. Também aumentou a imensa crueldade, aumentou a ambição, aumentou a desumanidade e está cada vez pior. Eu não concordo. Tudo isso sempre nos acompanhou desde há milénios. Tudo isso sempre fez parte da época das sombras da raça humana e acompanhou-nos durante os últimos séculos e milénios. Toda essa crueldade, essa ambição, essa desumanidade. E quem tiver alguma dúvida, basta dar um saltinho até à época dos mongóis para ver como isso é verdade. Neste momento, o desenvolvimento imenso da consciência humana tem levado a que cada vez mais gente opte pelo caminho da esquerda e cada vez mais gente opte pelo caminho da paz, incluindo muitos líderes políticos que, no decorrer das últimas décadas, à última da hora, quando tudo parecia que ia descambar, acabaram por optar pela paz. Eu nem gosto muito de falar de líderes políticos, mas é preciso dar-lhes esse mérito. Bem ou mal, contra vontade ou não, todos eles acabaram por optar pela paz. O que é que isto tem levado? Tem levado a que cada vez mais as forças estão equilibradas e cada vez mais a consciência humana tem levado a que um número crescente de pessoas opte sucessivamente pelo caminho da paz. O que também significa que algo que estava perfeitamente cristalizado no nosso destino como uma inevitabilidade de guerra e de destruição tem vindo cada vez a encolher mais e há outra bola a crescer ao seu lado. Uma bola que, pelo contrário, vai de encontro à paz, à harmonia e à concórdia entre todos os seres humanos. E, portanto, neste preciso estágio da nossa humanidade, nós estamos entre dois mundos que têm que colidir, que têm que chocar, porque ambos os destinos não são possíveis. E, portanto, é precisamente para nós entendermos qual destes dois mundos é que poderá subsistir que nós agora vamos voltar ao campo quântico. Vocês lembram-se de que quando falamos no campo quântico, nós vimos que, no meio de todo aquele caos, a única coisa que se mantinha constante era a quantidade total de energia?
Pois bem, então podemos voltar aos registros acásticos e aos dois cenários que estão neste momento em cima da mesa. Um que nos leva à destruição e à morte e outro que nos leva à paz e à prosperidade. E de como é que eles podem ser entendidos dentro de um campo quântico, sendo que ambos não podem coexistir simultaneamente na mesma realidade. Ora bem, neste espaço temporal, que estaria destinado a que um grande conflito internacional, uma guerra nuclear, pudesse acontecer, nós estamos, ao invés, a ser submetidos a esta pandemia, que, curiosamente, embora em doses bastante homeopáticas, está a ter alguns dos sintomas que estariam presentes nesse grande conflito nuclear. E embora em doses homeopáticas nós estamos a experimentar o medo, estamos a experimentar a solidão, o medo do contágio, o racionamento e muitos outros sintomas, embora em doses homeopáticas, daquilo que experimentaríamos no caso deste conflito. E alguns de vocês estarão neste momento a dizer: "Oh Luís, mas tu estarás a sugerir por acaso que esta pandemia é uma espécie de substituição para o conflito nuclear?" Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que a esta pandemia outros acontecimentos se irão suceder, mas todos eles de modo a evitar uma guerra nuclear. E então vocês podem estar a insistir: "Oh Luís, mas tu achas mesmo que a capacidade de destruição e de morte que está latente e que durante tantos séculos e tantos milénios foi acumulado nos nossos registros acásticos pode ser aplacado com esta pandemiazita, com esta gripezita e com o número de vítimas que está a existir?" Ora bem, eu agora puxo-vos exatamente para aquelas duas verdades do campo quântico que vos pedi para reter anteriormente. A primeira é de que no campo quântico todas as possibilidades existem e podem acontecer. E a segunda é que, no fundo, tudo o que interessa é que a energia permaneça constante. E então vamos lá ver. Nós já vimos que no campo quântico não interessa a massa. As partículas estão em constante criação e destruição. A massa está sempre a variar. O que importa é que a energia permaneça constante. Ora bem, tudo que tem massa tem uma forma. Portanto, não importa a forma com que as coisas se apresentam. O que importa é a energia total do sistema. O que é que isto quer dizer? Que em termos de um campo quântico não importa a forma com que a realidade se nos vai apresentar. O que importa é que a energia total do sistema esteja lá aplicado. Mas outros de vocês estarão a dizer: "Oh Luís, mas tu achas que toda aquela quantidade de energia pode representar esta energia que está a acontecer com estes acontecimentos agora?" E eu volto a dizer-vos: vocês estão-se a concentrar na massa e na forma. Agora vamos lá ver o que está a acontecer. Em termos de desproporção de acontecimentos, estamos a falar de uma guerra nuclear e dos estragos que ela causaria para esta pandemia e os estragos que ela está a causar. Em termos de massa e de forma, a desproporção é abissal. Mas agora vamos ver em termos de energia. Qual é a energia de amor que está a ser aplicada nesta pandemia? Qual é a energia de cooperação? Qual é a energia de partilha? Quantos de nós estão a oferecer-se voluntariamente para ajudar aos outros? Quantos de nós estão a viver partilhas, emoções com pessoas que não conheciam em prol dos outros? Quantas pessoas estão a viver pela primeira vez uma sensação de poderem falar em nós em vez de falarem em eu? Todo este imenso manancial de amor, todo este imenso manancial de partilha, todo este imenso manancial de colaboração que o mundo inteiro está a aplicar nesta situação é a energia que está a ser aplicada ao sistema. Quanto mais amor, quanto mais partilha, quanto mais compaixão for aplicado neste sistema, for aplicado nesta pandemia, for aplicado nesta situação que estamos a viver atualmente, menos ela tem que criar corpo, menos ela tem que criar massa. Porquê? Porque a pouca quantidade de massa e os poucos estragos que estará a fazer em relação ao que estava historicamente previsto está a ser compensada com a quantidade de energia e de amor que nós estamos a aplicar no sistema. Vocês perguntam-me: isto vai ser suficiente? Não vai ser. Mas nós só temos uma maneira: é continuarmos a aplicar mais amor,
mais compaixão, mais partilha, abraçarmos mentalmente e à distância cada vez mais uns aos outros, inundarmos cada vez mais de amor todos este planeta e todos os seres vivos que connosco partilham esta existência e ajudar a que toda esta energia seja transmutada em paz, seja transmutada em amor e que, portanto, que seja preciso aplicar o mínimo de massa e o mínimo de forma possível a este fenómeno e que, portanto, consigamos transmutar em amor toda esta capacidade destrutiva que durante tantos séculos e tantos milénios andamos a criar. Eu acredito que somos capazes e, portanto, vamos todos aplicar o máximo de amor e de compaixão a todos os seres vivos deste planeta e a todos os nossos semelhantes. Muito obrigado a todos. Espero ter conseguido transmitir e partilhar convosco algumas das minhas ideias e despeço-me até ao próximo vídeo do canal Chambra.